Salve, salve, galera! Essa aula de agora é uma aula sobre leitura de imagens, tá? Então, assim, muito frequentemente vocês encontram aí nas provas, nas avaliações que vocês fazem, imagens para ser lidas que vocês têm de interpretar. Então, a ideia é a gente comentar com vocês um pouquinho sobre essas imagens. Mas, desde o princípio, tem uma série de conceitos aqui que eu queria deixar muito bem estabelecidos, tá? A primeira delas é que nessa parte da aula a gente vai falar de charges, tirinhas e cartoons. Tá certo? Só que vocês podem chamar, dificilmente alguém vai pedir para vocês diferenciarem se é uma charge ou um cartoon, por exemplo. O Enem jamais vai pedir isso, tá? O Enem vai definir. Mas eu queria que vocês se ligassem que dá para a gente considerar esse tipo de texto como uma ilustração. Então, tudo aqui de que a gente tratar nesta aula é ilustração. Esses textos são textos híbridos, esse é outro conceito essencial. Um híbrido é uma mistura, então a gente tem uma mistura que é uma mistura de linguagem verbal e linguagem não verbal. Tá certo? Então, na maior parte das vezes, as questões, inclusive, tratam disso, chamam muita atenção para esse detalhe. Então, a aula de agora é uma aula para a gente aprender a ler algumas imagens, é a primeira parte dessa aula. Vamos manter o foco sobre charges, cartoons e tiras, são ilustrações ou figuras também, e a ideia de base é a ideia de a gente partir analisando esta obra aqui. Tá? E esta obra aqui eu já coloquei aqui uma série de passos para vocês se ligarem, tá? Então, primeira coisa, gente, primeira coisa é a gente tentar classificar aí se é uma charge, se é um cartoon ou se é uma tirinha. Tirinha, né? Raramente a tirinha tem um único quadrinho. Tirinha é narrativa, tirinha tem 3, 4, às vezes 6 quadrinhos, tá certo? Então, esse gênero, essa interpretação do gênero ajuda a gente na interpretação da própria mensagem. Então, o que que a gente tem aqui? Vamos ver, a gente tem uma imagem na qual aparecem esses textos aqui, retorno às aulas, aparece esse texto aqui, colinha, tá certo? E, por outro lado, a gente tem mais estas imagens aqui, que são as imagens de personagens. Então, a leitura começa com a ideia de que a gente está numa situação que é a situação do retorno às aulas. Eu, olhando para a expressão retorno às aulas, eu já devo levar em conta as máscaras das personagens. Para quê, pessoal? Para eu já saber que esse retorno às aulas, ele tem relação com a pandemia. É ou não é? E aqui eu tenho outro texto, colinha, o indivíduo aqui, ó, tem a cola por dentro da máscara. Tá? Então, é uma obra, é uma ilustração que faz uma crítica. Essa ilustração do Jean Galvão. Ah, pessoal, mas eu tenho que chamar de charge? Não, cara. Se tu chamar de ilustração, se tu quiser usar isso num texto, numa redação, e em um outro momento eu vou ensinar a fazer um parágrafo em cima desse tipo textual, eu queria que tu te ligasse. Tu vai citar aí que o autor, na ilustração de Jean Galvão, nós vemos, percebemos que herança maldita nos foi deixada pela pandemia, pois depois das aulas os alunos são obrigados a recorrer às colas porque não conseguem... Entende? Então eu uso isso como uma ideia para ser desenvolvida em um parágrafo na minha redação. É muito legal, mas isso é um segundo passo. Vamos seguindo a interpretação. Então vimos ali que tem o autor, o tema dessa charge é o tema educação, é ou não é? Tem outros temas aí, correlatos e tal, mas eu não posso abrir mão da ideia de que o tema trata de educação, de escola. Ah, o tema é prova também? É, um tema também é prova, tem o tema, né? Exame, avaliação, né? Tem o tema escola, tem o tema avaliação, tem o tema... Todos eles
cabem no tema educação. Tá? Então é importante a gente conseguir ler essa ideia do tema. E por que é importante a gente conseguir ler essa ideia do tema? Porque o segundo passo é eu conseguir encontrar um ponto de vista, uma opinião, uma tese que saia a partir da leitura. Ora, o que eu estou vendo aqui? Retorno das aulas após a pandemia acaba levando os alunos a ficarem mal acostumados e eles querem seguir colando, agora trapaceando, fazendo a cola aqui na máscara, né, que é a máscara anti-Covid. Então é importante vocês se ligarem que a opinião desse tipo de ilustração invariavelmente é uma crítica. Tá certo? A opinião, o ponto de vista, invariavelmente é uma crítica. Crítica sobre o quê? Crítica sobre o tema. Então, se eu encontrar o tema educação e eu saber, partir do pressuposto que esse tema ele vai estar sendo criticado, já é meio caminho andado para eu conseguir chegar a uma boa justificativa da interpretação do texto. Outras pistas essenciais. Os personagens, que tipos sociais estão sendo retratados aí? Bom, os tipos sociais que estão sendo retratados aí, professor, são os alunos, os estudantes, tá certo? E qual é a expressão dessas personagens? Essa daqui é a expressão compenetrada, tá ali ralando fazendo a prova. Esse aqui também tá ralando fazendo a prova. E esse aqui tá com o olhão arregalado, ó. O olhão arregalado por quê? Porque está colando aquilo que ele tem ali. Então eu tenho de ler isso para eu conseguir construir a ideia, a opinião, a tese, o ponto de vista expresso ao longo da tese. Quais são as ações, a linguagem corporal que se vê aí? A linguagem corporal que se vê aqui, ó, tá aqui, ó, o cara puxando a máscara, o cara olhando arregalado. Tudo isso constrói o sentido de alguém que está se aproveitando, né, de um momento de bobeira ali e tal, para acessar a cola, que é um ilícito, tá? Então, a expressão, as ações, a linguagem corporal é excelente para a gente conseguir construir um significado. E por último também a ideia do cenário. A ideia do cenário aqui é a ideia do cenário de uma sala de aula. Então se liga, gente, porque na interpretação dessa charge aí, a gente consegue perceber uma série de características graças ao quê? Graças a essa linguagem, que é a linguagem verbal, ó, associada a uma linguagem que é a linguagem, só vou botar aqui, não verbal. Tá certo? Então se liga, porque a associação desses dois acaba construindo aquele sentido acerca do qual a gente conversou lá. Por desencargo de consciência, vamos considerar essa ilustração aqui no seu gênero, né, devidamente classificado, é uma charge, esse texto aí é uma charge, tá? E a charge, ela geralmente não, sempre, ela é centrada em um acontecimento do cotidiano, aconteceu alguma coisa do cotidiano. E o que aconteceu do cotidiano? A gurizada voltou para a sala de aula. A gurizada voltou para a escola. E aí vai aparecer gente que está se aproveitando, né, indevidamente, está se aproveitando da máscara para trapaça da colinha e tal. Então isso aqui já faz uma crítica social a essa ideia. Mas nota que existe claramente um referencial, que é um referencial a um determinado momento, uma determinada situação, um determinado acontecimento importante, um momento importante. E é esse caráter que ele cristaliza, ele caracteriza essa obra aqui, essa ilustração aqui, como uma charge. A charge, ela aborda um acontecimento do cotidiano, ela pega personagens públicas, os estudantes, às vezes são autoridades, às vezes são, né? E essa gente, de certa forma, vai servir de personagem na construção desse sentido. Tudo isso vocês têm de ler, galera. Tudo isso vocês têm de considerar. Aqui a gente já tem uma outra obra, né? E a gente tem aqui outra ilustração, também pode ver, ó, linguagem verbal, também pode ver, ó, linguagem não verbal. As duas juntas acabam construindo um
sentido para esse título aqui, a evolução da comunicação. Então, partindo do pressuposto que a gente vai olhar sempre pensando, nessa sequência aqui, gênero, autor, tema, qual é a tese, personagens, a expressão, a linguagem corporal, o cenário. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que tema que a gente tem aqui, cara? É o tema da comunicação, cara. Tem tecnologia também aqui. Tem tecnologia aqui, tem tecnologia aqui, tem tecnologia aqui, tá? É tudo tecnologia. Mas a ideia já vem no título, a evolução da comunicação. E por que eu digo que esse é o tema essencial? Porque comunicação abarca, comunicação engloba todo o aspecto tecnológico que aparece nesse cartoon aí. Tá certo? Então, diferentemente da charge, no cartoon eu não tenho um momento, uma situação, a volta dessa. Não, aqui a gente está avaliando o quê? Um processo. Esse processo é a evolução da comunicação. Mas nota que essa evolução da comunicação, ela na verdade, a ideia de evolução aqui pode expressar uma ironia. Por que, professor, uma ironia? Porque o personagem que aparece aqui sendo responsável por escrever a primeira palavra escrita na pedra, a Idade da Pedra, homem da Idade da Pedra aqui, tá certo? E esse homem da Idade da Pedra, ele escreve a primeira palavra. Ele está sendo comparado a esse menininho aqui que com o seu celular na mão, ele tuita ali uma determinada palavrinha. O que é importante a gente perceber, gente? Olha aquilo que eu falei para vocês sobre a postura das personagens que aparecem. Olha só como é a postura da primeira personagem, é muito parecida, muito semelhante à postura da última personagem. Olhem também a ideia que a gente tem aqui, que é a ideia desse semicírculo aqui, pessoal, No ponto alto do semicírculo, o que a gente tem? A gente tem o cara com o livro, publicação de massa, o livro. Tá certo? E é importante a gente perceber, então, que nesse evolução da comunicação, a gente tem uma leitura crítica da realidade que é atemporal, ela não serve só para o retorno às aulas depois da pandemia. Ela é atemporal. Por quê? Porque eu posso olhar essa crítica aqui, daqui a 50 anos eu vou compreender qual é que é o fator determinante para essa abordagem irônica da, entre aspas, evolução da comunicação. Por que evolução? Se o homem da Idade da Pedra está escrevendo tanto quanto o menininho que hoje tem o seu celular e o seu Twitter. Tá? Então é esse conjunto de ideias que eu tenho de aprender a ler quando o caso for interpretar uma charge, interpretar um cartoon ou interpretar mesmo uma tirinha. Lembre-se sempre de que há uma ideia de crítica humorística, uma crítica da realidade, mas uma crítica da realidade bem humorada. E aqui a gente diz que tem personagens universais, porque em geral não se restringe, às vezes pode ser, mas é raro. A charge, o cartoon, ela se restringia a um tipo social, como o tipo que a gente viu lá, tá? É um aluninho que está voltando para a escola. Olha só o que a gente tem aqui nesse outro cartoon que é importante para vocês se ligarem também. Esse cartoon aqui é um cartoon famoso e a gente tem uma abordagem aqui que, de certa forma, também faz um recorte, que é um recorte temporal, São 40 anos, 1969, 2009. E o que eu tenho que considerar aqui, nota, gente, para começar, tá? A gente tem uma temática que é a temática, de novo, educação, Eu associo isso aqui com educação, eu associo isso aqui, de novo, com escola. Eu associo isso aqui, de novo, com a ideia de avaliação, de notas, Então tem um monte de temas e subtemas que estão correlacionados
nesse conjunto de imagens que me mostra essa ilustração. Eu também tenho que ficar ligado no texto. Olha só, o texto reforça a ideia das notas. Eu também tenho que ficar ligado que essa imagem esverdeada aqui, ó, ela não é gratuita. Essa imagem esverdeada aí é para deixar clara a ideia de que houve uma evolução, né, naquela riqueza gráfica, no potencial gráfico. Então, isso aqui seria mais ou menos uma fotografia de 1969. Isso aqui seria uma fotografia de 2009. Então, esse conjunto permite que eu comece a ler agora então, a interpretar agora então, o texto juntando o que está escrito e o que está desenhado. E o que eu percebo? Eu percebo aqui as personagens, ó. Aqui tem um aluno, lá no outro só tinha aluno, né? Aqui eu tenho um aluno, ó. Aqui eu tenho o aluno. Aqui eu tenho os pais dos alunos e aqui eu tenho uma professora. Por outro lado, aqui eu tenho a professora, os pais dos alunos e tenho o aluno. Tá? Então, o que é importante eu perceber? 40 anos atrás, a responsabilidade pelas notas era cobrado da criança, do aluno. O que permite eu interpretar desse jeito? Bom, primeiro, os pais estão olhando, lembra aquela ideia de linguagem corporal, aquela ideia de expressão das personagens? Ó, os pais estão cobrando da criança aqui, ó. A criança tá toda ela, olha a linguagem corporal da criança, toda ela encolhidinha, toda ela, se sentindo humilhada. A professora aqui, ó, nem me viu. Sumi na neblina, não quero nem saber, a responsabilidade não é minha. E em 2009, os olhos, a expressão zangada já não é mais direcionada à criança, a expressão zangada é direcionada à professora. A expressão da professora se mostra totalmente desconcertada. A gente tem aqui a pose, a expressão corporal da criança bem diferente da criança lá de 1969. Então, nesse conjunto de dados que eu vou lendo, associados ao que está escrito, eu tenho de construir a ideia de que em 40 anos mudou muito a responsabilização do aluno e do professor ao longo desse período. Pode ser que ele está fazendo uma crítica à desvalorização dos professores, tá, se justifica isso. Pode ser que ele está fazendo uma crítica à postura dos pais. Por quê? Porque, os pais ali estão na pressão em cima do moleque em 1969 e, de novo, eles estão na pressão em 2009 em cima do professor. Quer dizer, cara, e daí? Os pais? Será que os pais pegam o material desse filho em casa? Será que vão ajudá-lo a fazer a tarefa? Então eu posso construir isso. E ler isso desse jeito, gente, é muito importante para vocês conseguirem fazer esse tipo de interpretação, tá? Por último, vamos dar uma olhadinha numa tirinha. Ó, a tirinha, ela tem, em geral, 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Então, a tirinha, pessoal, ela tem uma narrativa. A Mafalda aparece no primeiro quadrinho caminhando. Ó, ela aparece nesse primeiro quadrinho aqui caminhando. No segundo, ela passou diante da televisão, né? No segundo, ela teve um pensamento. Ela não falou isso ali, ela pensou isso ali. Tá? E no último, ela acaba aí sim falando com a televisão. Desculpe-me, é a força do hábito. Quando eu vi essa tira aqui, tá? Então nós temos personagem para ser analisada, né? O personagem Mafalda, o autor Quino, tá? E a tira, ela se caracteriza justamente por esse detalhe. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, que, tem um detalhezinho aqui, que é um detalhezinho que quando eu olhei essa tira pela primeira vez, eu nem me apercebi. Eu tenho que ficar ligado aqui, ó. O que acontece? A TV tá fora da tomada. Se a TV tá fora da tomada, significa que a TV tá desligada. Ó, não tem nada na TV. Tem nada passando na TV.
Ó. E quando ela passa, ela tem essa reflexão aqui, ó. Meu Deus, que droga de programa. Tá, que droga de programa, no quadrinho 3 ela vê. É uma narrativa, no quadrinho 3 ela vê. Ah, a TV está desligada. E no quadrinho 4, o que ela fala? Desculpe-me, é a força do hábito. Ah, então, notem que a gente tem de conseguir, a partir da leitura do que o personagem está fazendo, a partir da leitura de se é uma ilustração, uma charge, um cartoon ou uma tirinha, todos os três podem ser considerados ilustrações, se liga, tá? Então, se é um, se é o outro, a gente tem de avaliar a interpretação do tema e a gente tem que conseguir expressar qual foi o ponto de vista que o autor, aqui no caso Glorioso Quino, quis expressar com a personagem Mafalda. Desculpe-me, é a força do hábito. Por que a Mafalda está habituada a passar na frente da televisão e dizer, meu Deus, que droga de programa? Porque a programação da televisão é considerada uma programação, sabe, pouco valorosa, pouco valiosa, uma programação de segunda categoria, digamos assim. Tá? Então essa aí foi uma aula que eu elaborei aqui sobre a arte de ler imagens, a arte de ler cartoons, charges, tirinhas e assim por diante, tá? Espero que vocês aproveitem bastante, até porque isso aqui vai ser matéria de prova. Tá bom, povo? Aquele abraço, amiguinhos, e até a próxima, tá?